Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde, bem-vindos ao Fanfarra Operária Convida. Hoje na voz estou cá eu, Paulo Almeida, e a minha colega Alexandra Rodrigues. No bastidor está cá o Álvaro Machado e o nosso colega André Vieira, como sempre, a dar apoio técnico. Como convidado temos aqui um ilustre trombonista, Miguel Moutinho, natural de Valpaços, distrito de Vila Real, nascido a 7 de maio de 1991, ligeiramente mais novo do que eu, sensivelmente uma década. Miguel, vamos começar desde o início, como se diz em bom teixeirense, desde o tempo que eras pechichinho. Como é que foi a tua infância em Valpaços? Boa tarde a todos, vi que fizeste um bom trabalho de casa. Os meus passos a começar na música na banda municipal de Valpaços foi em 2001 e comecei na classe de percussão. Tive 5 anos a tocar percussão e depois, como eu queria estudar música, não havia a possibilidade na altura que havia em Mirandela, que é uma cidade ao lado. Na escola profissional de música não havia a classe de percussão e então fui convidado pelo maestro a tocar trombone e pronto, e passado 2 ou 3 semanas depois de estar a experimentar o trombone, fiz provas para a escola e ingressei, e então pronto, começou a haver uma troca de amores de instrumento, começou a ir para o trombone e a percussão ficou completamente de lado nessa altura e pronto. Mas continuaste sempre a tocar na banda? Sim, continuei sempre a tocar na banda. Na altura que as provas foram em maio para a escola e na altura ainda tocava percussão e comecei a tocar trombone. Então o maestro, como tínhamos muitos percussionistas na parte de tocar na rua, nós tocávamos por volta de sensivelmente 8 marchas de desfile, 8 marchas de pressão, já começava a apanhá-las um bocadinho. Eu consegui começar a tocar trombone na rua e depois, quando era a parte dos concertos, eu voltava para a percussão. Ok, então multifacetado. Nessa época de verão aconteceu isso, depois a partir de setembro, ao entrar na escola profissional, depois automaticamente ficou só o trombone na banda. Essa adaptação do mundo só banda para a escola profissional em Mirandela foi uma adaptação fácil, natural, entre aspas, ou sentiste algum choque? Foi um bocado difícil pelo seguinte: na altura tinha 15 anos, eu tinha concluído o 9º ano, mas tive que voltar para o 7º para estudar na escola profissional. Mirandela é sensivelmente, agora é perto de 10 km porque eles fizeram uma estrada que aquilo é quase reta, mas antes, esta estrada antiga eram 20 e tal quilómetros e nós tínhamos que ficar lá a semana toda porque não havia compatibilidade de horários de autocarros e escola. E foi um bocadinho difícil com 15 anos deixar logo a casa, né? E só ir sábado e domingo, e íamos sábado, depois tinha a parte da banda, os ensaios, basicamente estava ali umas 30 horas com a família, né? Era completamente difícil, foi um bocadinho difícil essa parte inicial, mas depois comecei a focar-me um bocadinho também na parte dos estudos e facilmente foi-se adaptando. A amizade também, tinha alguns colegas meus de Valpaços lá e por isso tornou-se um bocadinho mais fácil também. Após o primeiro e o segundo mês é que foi um bocadinho mais chato, a partir daí depois o resto do primeiro ano já foi mais tranquilo. Porquê o trombone? É assim, o trombone foi... Eu antes de ingressar à banda oficialmente em 2001, eu tive lá 1 mês ou 2 antes disso. Depois, entretanto, também estava na fanfarra dos escuteiros e tinha amigos também lá e estava aqui um bocadinho na indecisão do que é que ia ser, mas o meu irmão tinha entrado na filarmónica antes e eu tinha também entrado, e na altura eu tinha experimentado o trombone e por isso aquilo também foi uma sugestão do maestro e se calhar também ele concluiu um bocadinho desse tempo anterior que eu tinha experimentado aquele trombone e que tinha ficado, pronto, tinha ficado com algumas condições para fazer algum trabalho. Eu lembro-me que na altura também gostava muito de trompa, só que trompa era uma novidade em 2006, isto era uma novidade, haver trompas nas filarmónicas, especialmente ainda no interior, já havia ali naquela zona do Minho, Porto, Aveiro,
essas bandas já eram muito bem desenvolvidas, mas no nível interior não, e por isso lembro-me de gostar também muito da sonoridade de trompa, mas pronto, se calhar também tendo em conta a minha parte labial, os lábios também são um bocadinho grossos, se calhar o trombone foi o mais bem indicado, digamos assim. E nunca te arrependeste? Nunca me arrependi. Já tive desafios grandes, tive alguns problemas de saúde também a nível de gengivas, tive que ser operado, tive alguma, principalmente no meu 11º ano, tive alguns meses sem saber o que é que tinha e tive alguns meses de recuperação. Foi basicamente um segundo semestre de escola assim um bocadinho difícil, por não sabermos o que é que realmente tínhamos, e faltava um ano para fazer provas para o ensino superior. Já sabia que queria realmente seguir vida profissional e a saúde não estava a deixar. Sorte que depois consegui encontrar um dentista que me resolveu o problema e tornou-se depois tudo mais normal, e a parte psicológica e a motivação voltou outra vez. A motivação voltou e acabaste a escola profissional com 20, por isso deste ali ao dedo para recuperar dessa situação. E avanças, segues depois em 2016 para a Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos de Porto. Esta era a tua primeira escolha, a escola ideal? Sim, a ESMAI foi a minha primeira escolha, porque a classe estava bastante forte, toda a gente que estudava lá e grande parte que saía de lá estava sempre a tocar muito bem, muitos deles até iam estudar para o estrangeiro, por isso estavam com uma escola piloto, tanto para trabalhar cá, como também para potenciar futuros músicos que quisessem também trabalhar ainda mais para o estrangeiro. Foi a minha primeira escolha, só fiz provas para duas universidades, foi aí, tanto aí como Aveiro. Tive a sorte de correr tudo bem, tive a sorte que poderia escolher qual é que eu queria estudar e optei pelo Porto, sempre. De Mirandela para o Porto, mais uma mudança, mais uma aventura, mais uma adaptação. À partida podemos concluir desde já que correu sempre tudo bem. Sim, no Porto correu tudo bem porque a minha irmã também estava lá. Ok, já foi com a ajuda. Sim, a minha irmã mora na Maia e foi um grande suporte para mim a nível de logística, né? Tinha um porto de abrigo forte perto da universidade e foi muito bom. Foi uma mais-valia, foi fácil a adaptação também. Quem já estava 6 anos, né? Desde o 7º ao 12º, fora de casa, já tinha também outra preparação, já sabia cozinhar, inclusive uma pessoa que está fora de casa tem que saber fazer algumas dessas coisas, já conseguia estar completamente independente e tratar de toda a minha parte logística semanal, pessoal, profissional, era mais fácil. Recordas esses tempos com saudades, ou foi uma época que foi boa, mas já passou, já não te lembras com muita frequência? Lembro-me, foi uma época, foi um mix de emoções, foi uma época bastante interessante, tive muitos momentos bons musicais, mas também tive momentos pessoais que foi bastante difíceis. Foi a questão do meu pai ter falecido, isso foi um choque enorme. Foi mesmo algo que mexeu comigo e inclusive uma parte da minha licenciatura ficou mesmo ali um bocadinho afetada com isso. Depois consegui recuperar um bocadinho, mas nunca é sempre aquela altura, nunca é sempre fácil termos o mesmo ânimo que tinha antes. Sim, sei que sou outra pessoa completamente diferente desde aí, mas depois tive que arregaçar as mangas e nós temos que ir ao trabalho, tem que fazer as coisas e pronto. E seguir sempre em frente. Exatamente. Gostarias de, neste processo, de referenciar algum professor que te tenha marcado especialmente? Sim, tenho vários professores que me marcaram positivamente na minha vida. Posso começar pelo professor Nuno Scarpa, foi o meu primeiro professor da Escola Profissional de Mirandela. Foi como eu disse, como estava muito tempo fora de casa, para além de ser um professor, foi um pai. Portanto, lá havia alturas que nós, com 15 anos, fazemos traquinices, não é? E havia alguém ali, adulto, que nos dava ali também alguns pontos de como é que queres a tua vida, de como é que queres resolver as coisas. Nós estudávamos e portávamos mal, a primeira conversa que nós íamos ter lá era logo com o nosso professor. Por isso ele era ali o pai de todos, como qualquer professor lá é.
como aquilo é grande parte, 70%, 80% dos alunos são fora de Mirandela. Por isso os professores lá são muito assim paternais, e então criou-me esse laço bastante forte, e foi uma grande ajuda e mais-valia para me preparar como um cidadão adulto, e agradeço bastante a ele. Depois também agradeço ao professor David Silva, que foi o meu primeiro professor na ESMAI, que também me deu outras diretrizes, deu-me outras visões, e também me ajudou bastante neste processo que eu já falei, mais sensível, que eu tive na licenciatura. E eu também ao professor Severo Martínez, que foi o meu segundo professor e que acabei a licenciatura com ele, também me deu bastantes diretrizes e consegui ultrapassar tudo e desenvolver bastante bem a nível profissional. Agradeço a eles. E sem mais demora, vamos ouvir aqui uma marcha de desfile, o mestre Manuel Joaquim de Almeida, do Carlos Marques. Primeiro vamos ouvir e depois vamos pedir que expliques o porquê da escolha desta peça. Então a gente acabou de ouvir aqui uma marcha do Carlos Marques, o mestre Manuel Joaquim de Almeida, e que o nosso convidado tinha a explicar a escolha dessa marchinha. Sim, olha, quando houve o convite do programa, eu pensei em várias marchas
que me marcaram logo no início. Pronto, essa foi a que eu consegui encontrar com boa qualidade de apresentação para um programa, e foi uma das marchas que me lembro tanto na parte de cabo percussão e tanto na parte de cabo trombone, que passou esta fase toda comigo. Entretanto, também foi uma marcha que todo este processo, até mesmo até aos dias de hoje, está sempre connosco. É uma grande marcha, e por isso acho que fazia sentido trazer algo que já acontece na minha vida filarmónica desde sempre. E falando em processos e viagens, teve uma grande caminhada a nível continental, mas depois dá outro voo, não é? A nível Açores. Já conhecia alguma coisa aqui dos Açores? Tinha alguma noção? Não tinha. Isto aconteceu, a vinda para os Açores, aconteceu o seguinte. Na altura, a nível de trabalho, não existia assim grandes coisas, e ainda não existe, infelizmente, a nível de ensino em Portugal. Conheço muitos colegas meus que eles, para fazerem um horário completo, andam sempre em vários conservatórios, em várias academias. Isso é uma vida bastante desgastante. Na altura tinha comentado com o meu professor Nuno Scarpa sobre o assunto, e ele falou-me do Roberto Martins, o professor de trombone em Ponta Delgada, e ele entretanto passou o meu contacto do Roberto Martins passou-me o contacto do Paulo Borges. Eu falei com o Paulo Borges, e entretanto depois disse que estava interessado em que se havia aqui classe de trombones. Eu disse que não, e que disse se esse conservatório tivesse predisposto a abrir a classe de trombones, eu teria bastante interessado em trabalhar nesta área aqui. E pronto, e foi aí que começou logo a escola fez os contactos todos com quem é direito, né, com a direção regional. Ponto de interesse, havia alunos suficientes para abrir uma vaga de conservatório na classe de trombones, e por isso depois tudo legalmente foi dando ao concurso, entrei, e estou aqui. E qual eram as expectativas que tinha ao vir para cá? O que é que já esperava, mais ou menos? As expectativas não eram, estava mesmo nulo. Porque isto foi tudo muito espontâneo. As vagas abriram, entretanto, no BEPA em setembro, e isto se eu concorri, passado 15 dias sai aquilo tudo, em 4 dias tinha que cá estar, por isso não tive tempo para pensar em expectativas. Eu tive que fazer as malas, preparar as coisinhas todas, organizar a minha vida lá, e vir para cá logo de vez, que eu queria tentar evitar ter que voltar para trás para organizar coisas, e tentei fazer isso tudo e vim para cá. Pronto, eu cheguei cá, vi a ilha, e traz um bocadinho aquela parte da casa interior. É o que eu digo sempre, isto tem monte, como traz montes, a única diferença é que nós vemos mar em vez de montes. O horizonte é essa a diferença. Por isso foi tranquilo nessa parte. Foi um bocadinho exigente a nível pessoal, né? É quase como foi o início de ida para Mirandela, né? Viemos para cá, conhecemos 2 ou 3 pessoas por telefone, né? Começamos a ver a cara delas, e depois não temos basicamente ninguém que conhecemos de longa data. Pois, graças a Deus que isso foi-se criando, o pessoal aqui recebe bem as pessoas. Eu lembro-me que cheguei cá, fui à tourada do Porto dos Biscoitos, foi logo um dia bastante aceso, sei que fiquei logo animado, e disse, ok, o pessoal aqui sabe nos receber bem. Entretanto, pronto, foi esse desafio de conhecer pessoas novas, foi o desafio de começar a criar também laços de confiança com pessoas que nunca então conheci. E pronto, se não tivesse gostado, não estaria aqui, não? Por isso correu tudo bem, graças a Deus, e agradeço a toda a gente que me apoiou muito nesta fase inicial para me receberem aqui como fosse uma casa. Mas ainda pensa em voltar, ou está para ficar? Sinceramente, no primeiro ano fiquei naquela dúvida de realmente se era isto o futuro que eu queria fazer. No entanto, agora já estou mais que estabelecido. Estou quase, é casado, não é oficial, mas é casado, por isso por isso já estou mais que bem enraizado nesta ilha. E então a gente pode dizer que está-se a sentir terceirense. Sim, estou-me a sentir terceirense, já me saem assim de vez em quando umas pronúncias. Isto tudo começou na brincadeira de gozar com as pessoas, e que as gozavam também com a minha pronúncia, e depois agora eu considero-me um terceirense. Claro. Quando chegou cá, começou a ver mais ou menos a realidade, mesmo em escolas de música, conservatórios cá. Quando veio para cá, podemos dizer que foi um impulsionador a nível de trombone de vara cá na ilha. Sentiu assim essa responsabilidade?
Sim, lembro-me que já havia aqui o Adriano Ormonte, que já tocava trombone e já tinha ali mais algumas 6 ou 7 pessoas que já tocavam também trombone de vara, e sei que ele ajudou muito também nessa fase, principalmente o Rodrigo Lucas. Lembro que eles tocavam os dois nas lajes e ele já fazia esse trabalho. Sinto-me um bocadinho impulsionador, porque visto que já tive alguns alunos de trombone de vara, alguns também já saíram entretanto do conservatório, mas cada vez existe mais trombones de vara em relação ao trombone de pistão, por isso sinto-me um bocadinho impulsionador disso e tenciono cada vez fazer mais, e nós tentamos evoluir cada vez mais também essa parte dos instrumentos, porque basta evoluir e vai haver de um turbilhão que os outros também sentem uma necessidade de terem que evoluir, e tudo começa sempre também comprar logo alguma coisa de qualidade, instrumentos de qualidade, e isso também é uma das coisas que tento impulsionar para que as coisas funcionem cada vez melhor. Mesmo após a sua chegada, qual foi o impacto que sentiu mesmo nas nossas bandas? Porque, por assim falar, a gente não estava assim muito diferente do interior lá no continente. Bandas pequenas, por exemplo, estava a falar a Trompa de Harmonia também aqui, só começou a desenvolver não há muito tempo. Como a gente costumava dizer, as trompinhas Nossa Senhora que saíam aqui à rua, não se via ninguém com trompas de harmonia. Depois desse trabalho desenvolver, qual é que acha que foi o impacto que teve nas nossas bandas? É assim, a nível quando eu cheguei cá à ilha, sim, existe muito esta comparação das bandas daqui com as bandas do interior, e isso deve-se sempre ao facto de que o próprio meio é sempre um bocadinho mais fechado do que na zona mais perto do mar, né? Principalmente as bandas do Minho, Porto e Aveiro são bandas bastante evoluídas. Eu tive o prazer de tocar entre 2013 a 2015 numa das melhores bandas do país, e estamos a falar em níveis de questões até de organização, mas também estamos a falar em questões também monetárias, não é? Que envolve logo haver outra evolução nas bandas. A nível de interior e a nível como aqui, há bandas, no interior também há bandas que até os músicos recebem, mas também há bandas que os músicos não recebem. Por isso também há logo aqui as bandas também não têm outro apoio financeiro como isso existe. A nível de escolas de música, as coisas estão um bocadinho semelhantes, no entanto sei que cada vez mais lá no continente as bandas estão a abrir em processo de academia, ou seja, existe cada vez mais um professor para cada instrumento e não o professor para todos os instrumentos, que isso é também uma das grandes diferenças que temos aqui. A evolução das bandas aqui, as bandas evoluíram cada vez mais, também graças a este tipo de projetos de estágios, esta questão cada vez mais também de haver formação que as bandas fazem, e isso faz com que também exista este pedacinho de academia, de conservatório, para que os músicos possam interpretar cada vez mais, quer seja o repertório ou quer que seja coisas básicas do instrumento, que possam ter nuances cada vez melhores para aquilo que eles estão a fazer. E por isso cada vez os músicos vão interpretando e executando cada vez melhor o seu instrumento, e estamos a ter uma evolução significativa desde os meus 10 anos que estou aqui na ilha, né? Está a fazer 10 anos em setembro, e está a fazer uma evolução bastante significativa, principalmente na leitura. Cada vez vejo mais o pessoal a ler melhor uma partitura à primeira vista do que era há 10 anos atrás, e isso está a ser bastante bom. Sim, em 10 anos a gente consegue perceber bastante a evolução. A gente já vai continuar a nossa conversa e continuar a falar da tua viagem, mas a gente vai seguir agora para mais um momento musical. Vamos ficar aqui com o passo doble, Sangue de Artista, de Jaime Teixidor.
estamos a falar de evolução das bandas, de projetos, de formação, e há aqui um projeto, acho eu, único na nossa ilha, que foi desenvolvido em Santa Bárbara, que se intitula Música nas Férias. Como é que foi o nascimento desse projeto? Como é que surgiu a ideia? O nascimento deste projeto foi graças à grande escola de música que tivemos nesse ano. Foi uma turma bastante interessante. Havia a introdução das trompas. Foi um desafio de colocar duas meninas, mulheres agora, a tocar a trompa. E nós sentimos a necessidade que os miúdos, para entrarem mais rápido na banda, e o nível da banda estava a crescer a nível musical, nós tínhamos que fazer algum boost a nível de formação, mas mais especificamente para eles. Porque fazer a formação para a banda toda é excelente, é o culminar de fazermos um projeto interessante para a banda toda, mas colocar miúdos mais novos com o pessoal que já tem muita experiência, temos aqui uma grande dificuldade às vezes em encontrar um repertório que seja tanto interessante para os mais velhos, mas que tenha também uma parte interessante para que os miúdos consigam tocar acima de 70, 80% do papel. Por isso nós optámos para fazer esse projeto nesse sentido, e também, como já sentíamos a necessidade que as crianças estavam cada vez menos interessadas nas bandas, e nós sentimos cada vez isso mais agora, nós sentimos que o projeto também, para além de ter a parte musical, também tinha de ter a parte lúdica. Ou seja, vamos criar aqui uma semana inesquecível. E o primeiro projeto criou-se em 2016, em parceria com a Filarmónica Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras. Basicamente fiquei eu e o Edgar na questão da parte musical, e depois, entretanto, falámos com alguns adolescentes já com mais experiência que estavam na banda, e fizeram a sua parte de formação de naipe. Temos alguns desafios aqui, ou seja, essas pessoas começaram a ter mais experiência de como é que era o conhecimento do instrumento, e fizemos um projeto bastante interessante, que foi o concerto depois no Porto das Cinco, e foi bastante giro. A ideia foi da direção musical e minha, falámos desta questão toda, e o projeto foi cada vez crescendo mais, foi crescendo para o ano seguinte e abrimos para a ilha toda, foi uma grande adesão, e cada vez mais. Infelizmente, na altura que apareceu o Covid, teve-se reduzir nessas questões, e o projeto teve que encurtar um bocadinho a nível relativamente às condições que tínhamos para criar o projeto, nível de parte de saúde, não é? E depois o projeto agora tem vindo outra vez a crescer, e chegamos à 10ª edição, que é este ano, não é? E a 10ª edição este ano vai decorrer agora, podemos ficar a fazer um bocadinho de publicidade. Sim, o objetivo de 21 a 26 de julho. As inscrições da primeira fase estão abertas, acho que se não estou em erro, acabam agora a 15 de junho. E quem quiser até consultar o regulamento e essas questões todas, a ficha de inscrição, é só seguir na página do Facebook ou no Instagram Música nas Férias, procurarem, ou até podem procurar na Filarmónica Recreio de Santa Bárbara, o contacto da Filarmónica para quem quiser tirar mais dúvidas. E vai ser nessas datas, e é aberto para todas as ilhas da região autónoma. Sei que já há algumas inscrições de outras ilhas, por isso o projeto está a crescer cada vez mais, e é espetacular por isso, e pronto. E é muito engraçado essa união entre os próprios jovens das várias bandas, e neste caso das várias ilhas, no desenvolvimento da consciência e da importância de ser músico filarmónico, e de ser músico filarmónico açoriano, dá uma entidade própria, quase que comunitária, e este projeto em específico depois tem um impacto fenomenal nas bandas envolvidas. Sim, eu sinto também as outras crianças que vieram das outras bandas aqui da nossa ilha, sinto que eles também levaram esse conhecimento e esse saber para as suas bandas, e vê-se muitos miúdos a serem os primeiros, a primeira estante ou a segunda estante, mas são primeiras estantes e segundas estantes bastante fortes, e dá uma estabilidade bastante boa para a banda. E isso fico contente de ver
que o projeto ajudou ali a ativar ou reforçar um bocadinho este desenvolvimento académico e musical dos jovens da ilha. Maravilha. Depois, assim que estivermos mais perto do estágio, depois vamos voltar a conversar sobre este projeto e eventualmente depois acho que tem um concerto final. Sim, fui convidado para ser o maestro do evento. Sim, vai haver o concerto do dia 26, que é o sábado, vai fechar, deve ser possivelmente ao final da tarde. Depois também sigam a página e vai haver lá a informação toda e também há fotografias sobre o evento, por isso é algo expectante para acontecer e o repertório está a ser escolhido, mas espero que seja bastante interessante e seja desafiante para todos. Então depois divulgaremos a hora e o local do concerto final. Voltando um pouco aqui ao Miguel Moutinho, numa versão que ainda não falamos aqui no programa. Chega o professor de trombone, formador, mas também assume a função de maestro de algumas bandas aqui na nossa ilha. Foi marcante para si esses convites, essas experiências? Sim, foi bastante marcante. Nunca tinha pensado então que ia ter uma carreira de maestro na minha altura de estudante. Quando cheguei aqui na ilha, tinha feito um estágio como orientador de trombone na Filarmónica de Recreio de Santa Bárbara. Entretanto, o maestro tinha, não sabendo as razões agora, mas tinha saído, ia sair no final do ano e eu em dezembro de 2015 eles fizeram-me o convite e eu aceitei e depois estive a trabalhar com a banda até 2021 de dezembro, basicamente 5 anos completos. Fizemos alguns eventos, 2 saídas para o continente, fizemos este projeto de música nas férias, alguns estágios, alguns concertos com alguns programas assim um bocadinho diferentes, por isso foi um trabalho bastante interessante, um bocadinho desafiante porque não sabia como é que era a parte de ser maestro e também a parte de liderança e a parte social do grupo, a parte de dar entrevistas, era tudo uma novidade. Pronto. Entretanto fiz um ano de descanso e depois voltei, fui para a Filarmónica União Praiense e entretanto depois fui também para a Filarmónica Nossa Senhora do Pilar das Cinco Repeiras, que é que eu estou atualmente. Vamos ouvir aqui um passo doble tocado pela Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca. Já sei que este passo doble de nome Boronato é especial para ti. Queres só explicar aos ouvintes o porquê? Este passo doble vem na altura que já estava na Filarmónica, na Associação Recreativa Musical dos Amigos da Branca, tinha estado lá de 2013 a 2015, antes de vir para cá, depois eu saí da banda porque vim para cá, e este passo doble faz um acontecimento muito marcante na minha vida, que foi um concurso que a banda ganhou em Altea, em Espanha, em 2014. Engraçado é que eles o ano passado, 10 anos depois, foram ao concurso e voltaram a ganhar, por isso é uma banda incrível. E esse passo doble é um passo doble de apresentação, é um passo doble que por norma nesses concursos não conta, mas claro que conta, o júri já está a ouvir. E era um passo doble que nós éramos mais de 100 músicos em palco, até estava a partilhar contigo a peça livre que a banda tocou. Foi uma peça que era para 2 bandas e 4 solistas, e a banda dividiu-se completamente a meio. Há uma parte gira que eu esqueci de contar, eu acho que posso contar. Há uma parte em que o maestro, o Paulo Martins, está a fazer um loop num compasso quaternário e o nosso maestro assistente, que é o primeiro saxofonista, sai do seu lugar e dirige a banda B num ternário. Ou seja, era uma coisa surreal, e depois eu posso partilhar o vídeo, e isso é marcante, ganhar um concurso, tocar uma peça para 2 bandas e solistas, e um concurso que é tão marcante que em Espanha que as bandas são num nível incrível. Para mim é de top 1 em nível de bandas filarmónicas no mundo, e foi marcante, foi espetacular. Aquilo até para entrar no concurso nós tínhamos que apresentar o cartão de cidadão. Aquilo eu tinha que saber realmente que o músico, o nome está ali inscrito, é aquela pessoa, é aquela cara, por isso é uma grande exigência e foi espetacular.
Isto só para não acontecer o mesmo que aconteceu há uns anos num concurso de bandas em São Miguel. Sem mais demoras e sem mais ferros. Já tivemos então a falar dos vários projetos, que referimos já alguns aqui, de todos os projetos que já trabalhou, qual foi aquele que gostaria mesmo de destacar, que está mesmo a bater lá dentro? É assim, todos os projetos são marcantes, não é? Temos que já defender que não há melhor nem pior que os outros, mas o projeto realmente
que me marca muito, e até pela exigência que é na execução, é o quinteto de metais, os Lava Brass Quintet que eu tenho aqui na ilha. Porque somos só 5, não há ninguém, não posso descansar o meu papel. E depois também o nível de exigência que nós tocamos a nível de repertório. Nós vamos buscar repertório que grandes grupos, os German Brass, os Canadian Brass, grupos que só fazem isso da sua carreira, nós vamos buscar repertório que eles executam, e nós também executamos. Por isso nós colocamos um nível bastante exigente a nós, e por isso é das coisas que mais marca. Quando há um concerto dos Lava Brass, cria logo um alerta de que, ok, agora há muita horinha que tem que ser organizada para estudar instrumento e não para outras coisas. E por isso é uma das coisas que marca mais, é mesmo esse projeto. A gente pode dizer que esse estilo musical que executam é um dos seus mais preferidos, ou tem outros estilos? O meu estilo musical preferido é mesmo música moderna, ou seja, tudo o que é moderno, tudo o que é assim estranho, não é? Assim, por assim falando, é das músicas que eu gosto mais. Eu gosto de estar a ouvir uma música e tentar perceber se há alguma imagem ou se há algum significado naquilo que está a criar. Por exemplo, temos obras para bandas muito, muito claras, que é o Rain do Robert Smith. Aquilo é começar a estalar dedos, é criar o efeito da chuva. Por isso eu gosto de tentar estar a ouvir alguma coisa musical e tentar que me crie alguma imagem, ou algum sentimento, ou algum pensamento, ou alguma reflexão. E eu gosto do desafio da música moderna, porque não é assim tão claro em alguns momentos, e por isso faz puxar um bocadinho pela cabeça. E gosto muito de tocar peças a solo em trombone, é assim bastante modernas, com bastantes efeitos, essas coisas. Pronto. E tem mais sons e projetos que gostava de realizar? Sim, tenho projetos tanto na parte musical como na parte pessoal. Já há uns tempos que eu fiz um recital aqui na ilha, acho que foi em 2018, e gostava de voltar a fazer outra vez um recital, tocar trombone a solo, e também gostava de fazer alguns projetos também em relação à minha atividade de professora. Já houve 2 anos que eu chamei, inclusive foi o professor David Silva e o professor Nuno Scarpo, vieram cá trabalhar um bocadinho com os meus alunos, e acho que isso deu um boost a nível de motivação aos meus alunos, e também de empenho para apresentarem-se a um professor, já com professores com renome nacional, já com uma carreira bastante firmada em orquestras a nível nacional, professores que já colocaram alunos, tanto ser professores nestas escolas e tanto internacionalmente em grandes orquestras como na Alemanha. Por isso quero esses 2 projetos que eu quero fazer assim futuramente a nível profissional, são esses. E todos esses projetos pensa desenvolver só cá na ilha, ou já que é bastante viajado, não é? Ou quer também espalhar esses projetos não só o resto das ilhas, ou mesmo voltar a ter projetos em Portugal continental? Aqui nas ilhas, fazer um concerto a solo com trombone, acho que é um bocadinho difícil para conseguir ter um público-alvo, mas também pode ser um bocadinho, tudo basta qual é o tipo de conceito que podemos fazer. Se for um conceito pedagógico, se for um conceito também de trabalhar se calhar um bocadinho com uma banda e depois tocar a solo, também pode ser uma coisa interessante. A nível continental, há muita gente lá, há muitos projetos, por isso poderá acontecer alguma coisa. Já tive a oportunidade, se calhar, de participar em algumas atividades em ensemble de trombones, mas nunca conseguia, porque tinha sempre atividades cá. Continuam sempre também a convidar-me para ir tocar nas bandas lá, mas tenho sempre coisas cá no verão, por isso nunca consigo ter disponibilidade de ir lá. Também depois tem o fator viagem, que também não ajuda, e apesar das bandas pagarem lá, mas nunca será assim tão fácil de ir para lá, porque há sempre coisas a acontecer aqui, graças a Deus, ainda bem, que é sempre bom a gente estar ativos, mas pronto. Então a gente pode dizer que é como a Toyota, veio para ficar. Exato, sim. E no meio desse percurso todo artístico, sentes apoio e carinho no geral? Sim, sinto, falamos naquela fase inicial que eu tive aqui na ilha, não é? Mas fiz amigos, tenho família, não é? E sinto muito carinho, sinto um carinho especial, e sinto-me que sou bastante
aceito e que gostam de mim, quem gosta, né? Também não podemos agradar a todos, e sinto-me bem, sim, sinto-me que fui bem acolhido e agradeço a essas pessoas todas por me aturar, que eu sei que às vezes não sou fácil, mas pronto, obrigado a eles. E quero aproveitar então a deixa para, se quer deixar algum conselho, alguma mensagem a amigos e colegas. O conselho que eu posso dar sempre é neste âmbito da filarmonia e da música, que estamos a passar um bocadinho desafios e eu acho que é um sentimento mútuo das bandas filarmónicas e até mesmo em alunos de conservatório. Estamos a passar uma fase que a tecnologia está cada vez a ser uma novidade e está a ser difícil nós conseguirmos acompanhar e arranjar estratégias para que consigamos manter a música num nível desafiante e motivante com a tecnologia em torno. Mas o conselho que eu gostava de dar e deixar a mensagem às pessoas que façam as coisas que nós temos, que é humanamente palpável, não é? Coisas que nós temos ao nosso redor, que é a nossa comunidade, a trabalhar a nossa parte também social e emocional, que são coisas que a tecnologia às vezes não nos consegue dar, e estar a pé de uma filarmónica, estarmos a tocar juntos, estarmos num ensaio, estarmos num convívio após ensaio, estarmos na hora da missa, que é aquela hora especial que uns vão para a missa, outros não vão para a missa, por isso são momentos que nos marcam muito a nível humanos, e isso são coisas que nós não podemos deixar desaparecer. Por isso o apelo é às pessoas, quem está um bocadinho cansado das filarmónicas, que veja o lado bom, quem saiu, que volta a ver que se calhar isto faz bem, descansar um bocadinho e relaxar um bocadinho depois de um dia intenso e para o ensaio ouvir alguém chato, ou aos mais jovens que menos uma hora no telefone e mais uma hora no instrumento se calhar poderá nos dar vantagens boas no futuro, e é esse o apelo que eu quero deixar. Quero desde já agradecer a sua presença e ter aceito o nosso convite. Relembrar aos nossos ouvintes, então, se quiserem saber mais alguma coisa sobre o projeto Música nas Férias, basta pesquisar no meu Facebook e meter Minha Música nas Férias. Vamos ficar aqui com uma música que eu vou tentar pronunciar porque o meu espanhol não é muito bom. E para a semana a gente temos mais novidades, que também já se aproximam as festas sanjoaninas e a gente vamos ter muitas novidades também para anunciar. Então a gente vai ficar aqui com uma marcha que é Passio Granatensis de Ángel Carreno.
Fanfarra Operária convida.